Olá, galerinha! Saudações matemáticas a todos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso curso, tá? Hoje a aula é continuação de função afim. Eu vou chamar aqui de função afim parte 2, onde hoje nós vamos discutir o zero de uma função afim. Vamos discutir o zero de uma função afim, vamos fazer o estudo do sinal e identificar de forma mais prática pelo zero da função quando a função vai ser crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Essa daqui é a estrutura de uma função afim. Disso você já sabe da aula anterior. Agora veja, quando eu falo de zero de uma função afim, eu devo me recordar do seguinte, que zero é porque o f de x vai valer zero. Então eu quero o seguinte, eu quero qual é o valor de x que torna o f de x igual a zero. Então é essa daqui a situação. Para a gente encontrar isso, vamos fazer a estrutura pela base. Como assim? Vamos pegar a estrutura da função e colocar o zero onde tem um f de x para achar o x. Vai ficar assim, ó. 0 igual a ax mais b. Só que você quer encontrar exatamente o x. Se você quer encontrar exatamente o x, significa dizer então o seguinte, galera. Esse b aqui, ó, que está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó, menos b igual a a vezes x. Tranquilo? Vamos lá, estamos quase encontrando o valor de x. Agora você vai pegar esse a, que está multiplicando, e vai passar ele para cá, ó, dividindo. Então você vai ter x igual a menos b sobre a. Então isso aqui é a estrutura que eu utilizo para calcular o zero de uma função afim. Tudo bem? Então vai ser um par ordenado em que o x vai valer menos b sobre a e o y vai valer zero, que é o f de x. Tudo bem, gente? Muito fácil, muito prático de você identificar. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar um exemplo para ti, como nós podemos imediatamente, a partir do momento que eu tenho zero de uma função, encontrar logo o gráfico. Jogo rápido para você não perder tempo. Vem comigo aqui no exemplo, olha só. Vou colocar uma função aqui para você. Tá? Inclusive essa função está aí no teu livro, na página número 32, eu vou pegar um exemplo do livro, que diz o seguinte, ó, f de x é igual a 3x, certo? Mais 6. Tá bem aqui, ó. Vamos lembrar de um pequeno detalhe, gente. Vamos lembrar de um pequeno detalhe. O termo independente, que é o b, ele indica para a gente o ponto em que o meu gráfico toca o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, veja que, se eu analisar isso aqui friamente, eu já sei uma informação. Quando o x for zero, então o meu f de x vai valer 6, que é exatamente o valor de b, do coeficiente linear. Veja que se eu colocar o zero aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0, mais 6, 6. Então, o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo y é o ponto 0 e 6. 0 para x, 6 para y. Tudo bem? Já tem um ponto diretão. O outro ponto eu vou ter da minha, o zero da minha função. Vamos lá. O zero nós sabemos. Eu vou tornar o f de x igual a zero. Ou seja, qual é o valor de x que faz com que a minha função tenha um f de x igual a zero. Para encontrar isso, basta eu substituir. Vamos lá então. Vai ficar 0 igual a 3x mais 6. Aquele mesmo esquema, né, gente? Positivo de um lado, passou para o outro lado, mudou de sinal. Então vai ficar menos 6 é igual a 3x. Então esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Nós vamos ter menos 6 dividido por 3
esse é o valor de x. Logo, x vai ser quanto, gente? Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Está aqui o valor que nós vamos ter. E agora eu percebo que eu já tenho dois pontos. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui para você, o primeiro ponto que nós temos é aquele que a gente encontrou lá no início, sem conta nenhuma, só olhando para a função e identificando os coeficientes. Que ponto é esse? É o ponto 0 para x e 6 para y. Tudo bem? Agora vejamos o seguinte, o outro ponto é esse bem aqui, que nós acabamos de encontrar, que é o zero da função. Quem que ele é? Menos 2 para x, tá certo? E 0 para y. Com esses dois pontos aqui, eu já consigo definir, gente, a minha função, o gráfico da minha função. Agora perceba, quando eu olho para esses dois valores, eu percebo que, olha o que está acontecendo com a coordenada y. Ele estava no 6 e veio para o 0. Eu estou pegando dois pontos apenas, então eu consigo ver claramente que isso aqui vai me dar uma função em que vai passar pelo 0 e pelo 6. Eu tenho uma função, então, que vai passar pelo 0 e pelo menos 2 para o valor de x. Tudo bem? Bora colocar o gráfico aqui. Colocando o gráfico aqui, nós vamos ter bem aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, conhecido popularmente como domínio. E bem aqui, eu vou ter o eixo y, conhecido popularmente como eixo das ordenadas, que é a minha imagem. Veja, vamos começar colocando esse ponto aqui, 0 para x e 6 para y. Então vamos colocar aqui, marcando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui o 6, bem aqui o 6, eu vou fazer o pontinho aqui nele. 0 para x e 6 para y. Já marquei aqui o primeiro ponto. Já foi. Tranquilo? Agora, vamos colocar esse segundo ponto. Menos 2 para o x. Aqui o menos 2. Bem aqui vai ser o menos 1. Bem aqui, o menos 2. Certo? E aqui eu vou fazer o ponto, em vermelho, para destacar aí para você. Tá? Então, nós temos já dois pontos. A partir desses dois pontos, eu consigo traçar o meu gráfico. Veja, fazer a reta aqui, Está aqui o meu gráfico. Qual é a vantagem desse procedimento? Que você encontra o gráfico e, além de encontrar o gráfico, você encontra os pontos em que o gráfico toca os eixos, que é o eixo x e o eixo y. E fica fácil eu ver que essa daqui é uma clara exemplificação de que eu estou trabalhando com uma função afim do tipo crescente, já que o meu gráfico aqui, ele está ascendente. E se o gráfico está ascendente é porque o A, gente, o A é maior que zero. Se o A é maior que zero, é porque eu estou diante de uma função de que tipo? Crescente ou decrescente? Mais uma vez, eu estou diante de uma função do tipo crescente. Tranquilo, gente? Fácil de você perceber, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer mais dois exemplos de como encontrar o zero de uma função afim e depois nós vamos fazer o estudo do sinal. Tudo bem? Vamos lá, então, a mais dois exemplos de zeros da função. Vamos lá, galera? Ok, galerinha? Vamos agora fazer os dois exemplos que eu havia prometido para vocês, tá certo? Olha lá. No nosso primeiro exemplo, eu tenho uma função afim que tem esse formato. f de x igual a menos 2x mais 10. Eu quero achar o zero dessa função e automaticamente montar o gráfico. Só que para montar o gráfico, nós sabemos que a gente precisa de dois pontos. Só que um ponto eu já tenho. Esse ponto aqui, eu identifico ele só olhando para a função. Por exemplo, quando eu colocar o zero bem aqui, vai ficar menos 2 vezes 0. Vai dar 0. Mais 10 vai dar 10. Então, quando x valer 0, o y vai valer 10.
é o primeiro ponto, ou seja, é o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo Y. Agora, o outro ponto, que é exatamente a minha raiz ou meu zero da função, a gente vai encontrar substituindo aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor de x que faz com que o meu f de x seja igual a zero. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Substituindo vai ficar 0 igual a menos 2x mais 10. Tudo bem, gente? Veja que eu tenho um termo negativo. Então eu posso passar ele para o outro lado, ó, mudando de sinal. Nós vamos ter menos 2x vai passar 2x igual a 10. Muito fácil, muito fácil. Esse 2 aqui, galera, que está multiplicando, vai passar dividindo. Quanto é que é 10 dividido por 2? 5, né, galera? Sem pensar muito. Então, eu já tenho que o x vai valer 5. Opa! Então, eu acabei de encontrar o meu segundo ponto. Que ponto é esse? Vamos lá. Eu tenho bem aqui, ó, o ponto 5 para x e 0 para y. Então, fica fácil, diante desses dois pontos, montar o gráfico. Ó. Bem aqui, jogo rápido. Eu tenho o x bem aqui, eu vou ter o y bem aqui. O primeiro ponto é 0 para x e 10 para y. Então, vamos colocar bem aqui, ó. Bem aqui vai ter o 10. 0, né? E 10. O outro ponto é 5 para x e 0 para y. Então, bem aqui, ó, o meu 5. Veja, aqui, ó, 0 para x, 10 para y. Esse ponto bem aqui, ó. Agora, 5 para x e 0 para y. Esse ponto bem aqui. Acabei de montar o meu gráfico. Está bem aqui, ó. É uma reta, certo? Perceba que esse gráfico é de uma função decrescente, porque o meu a agora, perceba que o a é negativo. O a é um valor menor que zero. E como o a é um valor menor que zero, então esse aqui é o gráfico de uma função decrescente. Tranquilão, galera? Fácil, né? Sem nenhum mistério. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui para a gente reforçar. De novo, eu já consigo tirar um ponto de cara. De cara, na largada logo eu já tenho um ponto. Qual que é? 0 para x e o valor de b. Qual é o valor de b aí? Menos 13. Então tá bem aqui, ó. Menos 13. Veja que quando eu colocar o 0 bem aqui, ó, 4 vezes 0 vai dar 0. 0 com menos 13 vai dar menos 13. Então o primeiro ponto eu já tenho. O próximo ponto vai ser o zero da minha função. Quem é o zero? É o valor de x, que eu ainda não sei quem é, que faz com que a minha função, o meu f de x, seja igual a zero. E como é que eu identifico isso? Aqui eu fiz passo a passo com você. Você percebeu isso? Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou utilizar a fórmula que nós demonstramos ainda há pouco no início dessa videoaula, que diz o seguinte, que o zero de uma função vai ser o valor menos b sobre a e o ponto zero. Essa estrutura aqui. Veja que eu posso substituir diretão, gente. Eu só tenho que ter cuidado com o jogo de sinal, como vai acontecer aqui, ó. O ponto vai ser, então, menos 13, tá? Tem aqui, ó, menos 13, dividido pelo valor de a. Quanto é o a? 4. E aqui é 0. Pronto, galera. Está aqui o meu outro ponto para montar meu gráfico. Faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, dá 13 sobre 4 e vem aqui dar o 0. Perceba que agora deu um formato de fração, mas isso não é o problema. Nós vamos fazer outros exemplos, e no livro tem bastante exemplos sobre isso, que pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser número com raiz, enfim, gente, a forma do número não importa. O importante é o que aquele número representa. Se ele vai estar escrito em conjunto dos racionais, dos inteiros, isso não é o importante agora. O importante é saber que eu já tenho os dois pontos e eu já posso montar o meu gráfico. Vamos lá, então? Bem aqui, novamente, ó. Bem aqui o eixo y,
tá? E bem aqui, ó, o meu eixo x. Legal? Vamos com o primeiro ponto. 0 para x e menos 13 para y. Tá bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Menos 13. Bem aqui está o 0. 0 para x, menos 13 para y. E agora o outro ponto. 13 sobre 4 para x e 0 para y. Gente, se eu dividir R$13 para 4 pessoas, eu vou encontrar o valor de 3,25. Então, vou colocar aqui mais ou menos por aqui, ó. 13 sobre 4. Está aqui o outro ponto. Com esses dois pontos eu vou traçar a reta aqui, ó. Pronto, está aqui o meu gráfico. Esse gráfico é o gráfico de uma função afim de que tipo? Crescente ou decrescente? Veja, mais uma vez o meu A é positivo. Se o meu A é positivo, então eu estou diante de uma função crescente. Tranquilo, galera. Fácil, 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 não é isso? Beleza? Façam os demais exercícios, que agora nós vamos fazer o estudo do sinal de uma função afim, para a gente finalizar a aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Certo, galera? Então, para fechar a aula de hoje, nós vamos fazer o estudo dos sinais de uma função afim. O estudo dos sinais é importante para a gente determinar a partir de que momento o y vai ter valores positivos, negativos ou até mesmo nulos. Vem comigo aqui, ó. Essa daqui você sabe, é a estrutura de uma função afim. Então aqui, essa função de A e B, o conjunto A geralmente a gente denomina de função conjunto domínio e o B conjunto imagem ou contradomínio, mas o termo correto seria o contradomínio, tudo bem? Agora eu quero saber o seguinte, quais são os valores de x que tornam o meu y, que é o mesmo f de x, maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Então vamos lá. Eu quero saber quais são os valores de x. Quais são esses valores de x que fazem com que o meu f de x, que é o próprio y, tá? Seja, por exemplo, maior que zero, quando ele vai ser positivo, tá? Ele vai poder ser também igual a zero. Quando ele for igual a zero, a gente já viu esse caso, que é o zero da função, ou quando ele for menor que zero, bem aqui, ó. Então, para que valores o x vai permitir que o y seja maior que zero, igual a zero, menor que zero? O igual a zero a gente já sabe que é o zero da função. Agora vamos ver na prática o que isso significa. Significa dizer o seguinte, vou pegar um exemplo aqui para você visualizar isso. Fazer um exemplo para o positivo e o outro para o negativo. Olha como é fácil. Tenho essa função aqui, ó, bem simples. F de x, aqui, ó, f de x igual a 2x mais 8. Bem fácil mesmo. Qual é o primeiro passo? É a gente encontrar o zero da função. Mas o zero nós sabemos encontrar. O zero é menos b sobre a. Se o zero é menos b sobre a, significa dizer o seguinte, ó, que nós vamos ter x igual a menos 8 sobre 2. Então aqui vai ser menos 4. Está aqui o valor. O zero da minha função é menos 4. Se eu já sei que o zero é menos 4, eu tenho uma outra informação importante. É essa bem aqui, ó, que o valor de a, que é 2, é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, então significa que a minha função ela é o quê? Crescente. Se a minha função vai ser crescente, então significa que eu vou traçar uma reta bem aqui, ó. Muito fácil. Bem aqui eu vou colocar o valor, ó, menos 4. Bem aqui, ó. E bem aqui eu vou passar uma reta, ó. Bem aqui, ó. Já que eu sei que o formato do gráfico de uma função afim é uma reta. Passou bem aqui. Então significa que esse menos 4
representa o ponto da virada dessa função. Perceba que todos os valores aqui para cima, o meu y, que é o f de x, ele vai ter valores positivos. Ó. Aqui o f de x é maior que zero. Se o f de x é maior que zero, significa que aqui, ó, a minha função vai ter sinal positivo. Tranquilo? E aqui embaixo, bem, para cá, os valores aqui embaixo são os valores em que o f de x vai ser menor que zero. E se o f de x vai ser menor que zero, então aqui ela vai ser negativa. Então perceba, quando x for igual a 4, quando x for igual a 4, o meu f de x é exatamente zero, porque essa é a ideia do zero da função. Para valores maiores que menos 4, tipo menos 3, menos 2, menos 1, 0, para valores aqui, ó, a minha função vai ser o quê? Positiva. O f de x vai ser maior que zero. Para valores menores que menos 4, e que valores são menores que menos 4? Menos 5, menos 6, menos 7, a minha função vai ter um f de x menor que zero. Logo, ela vai ser negativa. Tudo bem, gente? Deu para entender? Vou fazer esse mesmo exemplo, tá certo? De uma outra forma aqui para ti. Observe. Exemplo, vou chamar ainda de exemplo 1. Tá? Vou continuar aqui com a mesma função, ó, f de x igual a 2x mais 8. E agora vamos fazer o seguinte, eu já sei qual é o zero da minha função. Já calculei esse ponto bem aqui, ó, ele vai valer menos 4 para x e 0 para y. Tudo bem? Agora perceba, vamos montar o gráfico dessa função, que também é muito fácil. Bem aqui, ó, eixo y, bem aqui, ó, eixo x, e a gente começa colocando o ponto que representa o zero. Menos 4 para x e 0 para y. Tá bem aqui, ó. Esse é um ponto bem aqui, ó. Menos 4 para x e 0 para y. Por exemplo, eu sei que ele vai bater bem aqui no 8, que é o valor do b, ó. Vou colocar aqui então o 8 bem aqui. E eu vou fazer minha reta aqui, o meu gráfico, ó, passando pelo menos 4 e indo até o 8. Analisando agora, vamos ver se realmente essa análise aqui procede. Significa que se eu pegar valores maiores que menos 4, a minha função vai ser positiva. Vamos fazer um teste? Pegue qualquer valor maior que menos 4. Digamos, menos 2. Bem aqui, ó. Vou pegar esse valor bem aqui, ó. Menos 2. Quando eu substituir lá na minha função, vai ficar assim. F de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2 mais 8. Certo? Galera, olha como é fácil. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 8 vai dar 4. Então, aqui vai dar 4 positivo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Bem aqui dá o 4. Opa! Então, realmente foi aquilo que você falou, Zé. Nós temos para valores maiores que menos 4, nós vamos ter função com valores positivos para o f de x, que é o y. Tá? Agora, e quando a gente tiver um valor menor? Digamos, vamos ver um valor menor aí para o menor que menos 4. Bem, um valor menor que menos 4, vamos testar o menos 6. Aqui, ó. F de menos 6. Vai ficar 2 vezes menos 6 mais 8. Isso aqui vai dar quanto, gente? Menos 12. Menos 12 mais 8 vai dar quanto? Exatamente menos 4. Opa! Então vai estar aqui, ó. Bem aqui vai estar o menos 6. Vou colocar aqui, ó, menos 6. Vou prolongar aqui esse gráfico para a gente captar a ideia. E aqui eu vou fazer, ó, menos 6 para x. E aqui, ó,
menos 4 para o y. Bem aqui, ó. Note que esse ponto aqui, ó, ele está do lado que? Negativo. Então, bem aqui eu tenho a função positiva a partir do menos 4 e bem aqui eu tenho a função negativa a partir do menos 4. Por quê? Porque qualquer valor de x maior que menos 4, eu vou ter um f de x, que é a mesma coisa que y, maior que 0. E qualquer valor abaixo de menos 4 para o x vai ter uma função em que o meu f de x vai ser menor que 0, logo negativo. Tudo bem, gente? Essa é a ideia do estudo do sinal de uma função afim. Claro que a gente precisa praticar muito e por isso que eu recomendo que você faça os exercícios que estão no seu material didático. Tudo bem? Essa foi a aula que a gente fechou a parte de conteúdo do capítulo 12 de função afim. A aula passada e essa constituem o corpo desse capítulo. A partir da próxima aula nós vamos fazer só os exercícios para matar essa parte de função do volume 3. Tudo bem, gente? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera!